Capítulo 15. Despersonalização asterisco. Desmaiei algumas vezes na vida, por febre, fome, bebida. Mas desmaiei apenas uma vez. Eu tinha 17 anos e fazia algumas semanas desde o primeiro derrame da minha mãe. Cheguei ao hospital direto da escola e a encontrei fora da cama pela primeira vez. Um fisioterapeuta estava ajudando a dar seus primeiros passos com um andador. Logo, quando o segundo derrame ocorreu, ela perderia essa habilidade e muito mais. Através de uma vidraça na sala de espera, observei-a como se fosse a mãe de outra pessoa. Os passos trêmulos e irregulares, o rosto assimétrico, o soro e o tubo de alimentação. A próxima coisa que me lembro é estar de cara no chão frio de vinil. A vertigem invade quando o mundo que achávamos conhecer já não nos sustenta. O mundo não está sustentando. Os sistemas vivos que apoiam todas as nossas vidas estão doentes, cambaleando, tremendo, precisando urgentemente de nossos cuidados. Uma confissão: no período em que passei escrevendo sobre meu duplo e o mundo espelhado, eu originalmente planejava escrever sobre um tipo diferente de vertigem, uma relacionada ao meu trabalho real, seja lá o que, real, signifique nos dias de hoje. Por quase 2 décadas, desde que os diques em Nova Orleans se romperam após o furacão Katrina, minha pesquisa, escrita, produção de filmes, organização e palestras públicas se concentraram quase exclusivamente em aspectos da crise climática crescente, e a maioria deles seguiu um arco narrativo muito particular, ao qual eu tinha me apegado bastante. A história era assim: as coisas estão ruins, estão prestes a piorar muito. Mas podemos evitar que piore se abraçarmos um plano Marshall, um novo acordo, uma mobilização em escala da Segunda Guerra Mundial que transformará toda a nossa economia para que seja amplamente alimentada pelo vento e pelo sol, enquanto nos dá uma oportunidade histórica de combater praticamente todas as formas de desigualdade sob o sol. A condição era que tínhamos que fazer isso rápido. Chamavam isso de década zero quando fui pela primeira vez a uma conferência climática das Nações Unidas em 2009. Em 2014, quando Isso Muda Tudo foi lançado, já estávamos na metade dessa década. Então a década zero veio e foi em 2020. Com base na melhor ciência disponível, dizíamos que, embora fosse tarde demais para impedir o aquecimento perigoso, ainda havia tempo para evitar mudanças climáticas catastróficas. Mas, novamente, precisaríamos cortar a poluição global pela metade em uma década. A boa notícia era que, naquela época, havia um movimento climático intergeracional em ascensão, juntamente com uma compreensão rapidamente expandida de que a mudança em escala de sistema era o único caminho viável. No mesmo ano, antes da pandemia, eu estava trabalhando com uma intensidade maníaca na campanha para fazer de Bernie Sanders o candidato democrata à presidência do EUA, em grande parte porque Sanders estava concorrendo com uma plataforma disruptiva que reconhecia a urgência de uma ação climática transformadora, e porque ele estava claramente pronto para as batalhas necessárias com os grandes poluidores. Nos meses que antecederam e colidiram com o surto de Covid-19, fui a 5 estados como representante de suas políticas climáticas, animando as tropas em dezenas de comícios e reuniões de voluntários. Nos dias emocionantes, como quando a glamurosa e trumpista Las Vegas votou esmagadoramente em Bernie, parte de mim pensava que talvez pudéssemos realmente conseguir e colocar Bernie na Casa Branca. Por mais improvável que isso parecesse até para nós, não conseguimos, obviamente. E agora, outra última década para salvar o mundo está rapidamente se esvaindo. Nos primeiros meses da pandemia, quando eu ainda morava em Nova Jersey, saí para uma daquelas caminhadas em estradas vazias e vi uma vizinha tendo uma longa conversa com um esquilo. Ela parecia feliz lá fora na sua varanda de roupão, nada constrangida por ser vista nesse ato de comunhão entre espécies. Como muitos de nós, deixei-me esperar, naqueles dias alucinatórios, que apesar de tudo que havíamos estragado, poderíamos estar tendo outra chance de reavaliar nossas prioridades coletivas, junto com nossas formas frenéticas e exaustivas de viver, que poderíamos sair do portal da pandemia transformados.
Algo mudou em mim um ano após essa doença horrível, embora talvez tenha sido desencadeado pelas notícias de que as emissões já estavam aumentando novamente na China, como logo estariam em todo o resto do mundo. Ou talvez tenha sido quando Joe Biden começou a distribuir milhares de novas permissões de perfuração de petróleo e gás. Ou quando os navios de cruzeiro, cheios de turistas querendo ver as geleiras do Alasca antes que desapareçam, começaram a aparecer novamente na costa onde agora moro. A maior causa do meu desespero crescente, no entanto, não foi nada disso. Foi quando os movimentos de massa que haviam crescido tão rapidamente nos últimos anos, organizando greves climáticas, apoiando Sanders e outros candidatos insurgentes, enchendo as ruas com chamados por justiça racial, começaram a se dividir e se devorar por dentro, frequentemente com pessoas claramente construindo suas marcas pessoais à frente das divisões, com a influência online muitas vezes determinando a liderança do movimento e poucas maneiras de responsabilizar esses líderes. O conflito e a desconfiança se espalharam facilmente, superalimentados por algoritmos, viciados em raiva e incentivados por contas falsas e bots russos que jogavam sal em todas as nossas feridas abertas. As lógicas corporativas predatórias que iterações anteriores da esquerda reconheciam como nossos inimigos, estavam claramente dentro de nós agora, nas artérias que nos conectavam, em nossos hábitos mentais, em nossas próprias células. Parecia que nada podia ser confiável, menos ainda uns aos outros. Para mim, isso significava que eu tinha esgotado caminhos meio credíveis para oferecer uma saída do desastre. Eu não via mais como poderíamos evitar os resultados sociais e ecológicos que tantos de nós mais tememos. Essa foi a fonte mais profunda da minha vertigem. Quem eu era sem essa história de possível salvação para compartilhar? Foi quando tomei a decisão estranha de seguir meu duplo por seus vários buracos de coelho. Mais do que qualquer coisa, acho que foi para me distrair de ter que escrever sobre o que eu não podia mais negar, que parecíamos estar desperdiçando nossa última, melhor chance de mudar. Eu não conseguia enfrentar e escrever isso. Não eu, e então encontrei outra coisa. No entanto, quanto mais avançava nessa jornada para um mundo de duplos, mais isso me levava de volta ao ponto de partida. Quanto mais olhava para os doppelgangers e as mensagens que eles carregam, tanto pessoais quanto politicamente, mais relevante esse conhecimento parecia para nossas perspectivas de nos tornarmos o tipo de pessoas capazes de sair de nosso caminho traiçoeiro. O eu como marca perfeita, o eu como avatar digital, o eu como mina de dados, o eu como corpo idealizado, o eu como projeção racista e antissemita, a criança como espelho do eu, o eu como vítima eterna. Esses duplos compartilham uma coisa em comum, são maneiras de não ver. Não nos vermos claramente porque estamos tão ocupados performando uma versão idealizada de nós mesmos, não vermos claramente uns aos outros porque estamos tão ocupados projetando o que não podemos suportar ver sobre nós mesmos nos outros, e não vermos o mundo e as conexões entre nós claramente porque nos separamos e bloqueamos nossa visão. Acho que isso, mais do que qualquer outra coisa, explica a sensação inquietante do nosso momento na história, com todos os seus espelhamentos, células sintéticas e realidades fabricadas. No fundo, tudo se resume a quem e o que não podemos suportar ver em nosso passado, em nosso presente e no futuro. Correndo em nossa direção, performando e se separando e projetando são os passos individuais que compõem a dança da evasão. O que está sendo evitado? Acho que é nosso verdadeiro doppelganger, o que Daisy Odiard chama de nosso segundo corpo, aquele entrelaçado com guerras e gemidos, aquele que se beneficia dos genocídios do passado e adiciona nossas pequenas gotas de veneno aos grandes extermínios do futuro. O segundo corpo que perpetuamente minera as terras sombrias por seus confortos e conveniências, evitamos porque não queremos ser corpos assim. Não queremos que nossos corpos participem da extinção em massa. Não queremos que nossos corpos estejam envoltos em roupas feitas por outros corpos que são degradados, abusados e trabalhados até a exaustão. Não queremos ingerir alimentos marcados por memórias de sofrimento humano e não humano. Não queremos que as terras em que vivemos sejam roubadas e assombradas.
Não queremos que as crianças que amamos vivam em um mundo menos vivo, menos maravilhoso, mais assustador. Como poderíamos? Tudo isso é insuportável. Não é de se admirar que trabalhemos tanto para desviar o olhar. Não é de se admirar que erguemos esses muros, literais e psicológicos. Não é de se admirar que prefiramos olhar para nossos reflexos ou nos perder em nossos avatares do que confrontar nossas sombras. James Baldwin, falando sobre o duplo projetado sobre ele como um homem negro nos Estados Unidos, observou que isso tinha tudo a ver com a pessoa que fazia a projeção. O que um homem branco via quando olhava para Baldwin? Não era ele, disse Baldwin, era algo que ele não queria ver. E você sabe o que era isso? Era, em última análise, sim, sua própria morte. Ou chame de problema. Problema é uma excelente metáfora para a morte. Muitas formas de duplicidade são maneiras de não olhar para a morte ou para os problemas. E a morte parece terrivelmente próxima nos dias de hoje. Tão próxima quanto um travesseiro com fentanil, uma cúpula de calor, um crime de ódio, uma respiração carregada de vírus, muito mais próxima para alguns do que para outros, como de costume. Mas não o suficiente, suspeito, para o conforto de ninguém. Então, como paramos de desviar o olhar? Como enfrentamos nossos segundos corpos e nossos corpos mortais de maneira sustentada, em vez de erguer partições, performances e projeções para nos esconder deles? O que seria necessário para parar de fugir? Para saber, realmente saber o que já sabemos, sentir-se como o coral, como o peixe. O diretor e roteirista Adam McKay, em sua alegoria climática disfarçada, Não Olhe para Cima, fala muito sobre não olhar. Enquanto monitora o céu noturno, a personagem de Jennifer Lawrence, a candidata a doutorado da Universidade Estadual de Michigan, Kate Dibiasky, descobre um cometa vindo em direção à Terra. Como resultado, o cometa é nomeado em homenagem a ela, e seus colegas aplaudem esse sucesso de marca pessoal em seu canto da academia. O problema, é claro, é que o cometa em questão é um destruidor de planetas, o que significa que o cometa Dibiasky é o último tipo de marca que alguém gostaria, ou na verdade a última marca que alguém terá. Observando isso de dentro do meu próprio colapso de marca pessoal, ocorreu-me que a situação de Kate espelha perfeitamente as bizarras contradições do nosso momento histórico planetário de alto risco. Estamos todos presos dentro de estruturas econômicas e sociais que nos incentivam a aperfeiçoar obsessivamente nossos minúsculos eus, mesmo sabendo, ainda que apenas em um nível subconsciente, que estamos nos últimos anos em que ainda pode ser possível evitar uma crise planetária existencial. A tela da mudança se encolhe cada vez mais, assim como nossos problemas crescem cada vez mais. Alguns dos cientistas do clima cujo trabalho mais respeito chegaram a entender que existe uma relação íntima entre nossos eus inflacionados e nosso planeta mal cuidado. David Bellman, professor de ciência do fogo na Universidade da Tasmânia, onde incêndios e secas devoraram ecologias florestais únicas e mágicas, diz que os humanos precisam aprender urgentemente uma lição simples: não somos o centro do universo. Este mundo não foi feito apenas para nós. Charles Varenne, um lendário cientista de corais que passou a vida estudando a Grande Barreira de Corais, agora em seus estertores de morte, descreve a jornada de sua vida como uma de descentrar a si mesmo para ter espaço mental para realmente ver outras formas de vida, humanas e não humanas. Foi uma lição duramente conquistada, que começou com a perda de sua filha jovem, Fiona, ou Noni, por afogamento, uma tragédia que o fez perceber que a vida dela era mais importante para ele do que a sua própria. Nivelado por luto pessoal e ecológico, ele aspira a se dissolver no Recife que estuda para sentir-se como coral ou um peixe. Isso me lembra a descrição da romancista e filósofa Iris Murdoch sobre observar algo belo, seja um pássaro ou uma pintura, como uma ocasião para despersonalização. Há uma urgência nisso, como aponta Varenne, porque as pessoas que são os exploradores deste planeta são pessoas que se colocam em primeiro lugar, incapazes de se despersonalizar, mesmo que por um momento. Em outras palavras, a crise climática pode ser entendida como um excesso de gases que aprisionam calor na atmosfera.
Também pode ser entendida como um excesso de ego, resultado de toda a energia literal e figurativa que é necessária para performar e aperfeiçoar os eus afortunados o suficiente para viver fora das terras sombrias. Asterisco. Se o cometa de Biaski simboliza a mentalidade que nos mantém presos neste ciclo, a humilde jornada de Varren em busca de despersonalização pode muito bem conter a chave para nossa sobrevivência coletiva, porque significa que nosso papel aqui na Terra não é simplesmente maximizar as vantagens em nossas vidas, ou tentar nos estender além de nossa vida com avatares tecnológicos de luto. É maximizar, proteger e regenerar toda a vida. Estamos aqui não apenas para garantir que nós, como indivíduos, sobrevivamos, mas para garantir que a vida sobreviva, não para buscar fama, mas para buscar a vida. Esta é outra lição que podemos aprender com nossos duplos. A ideia de que cada um de nós tem um sósia andando por aí significa que ninguém é tão especial ou único quanto imaginávamos ser. Dentro do salão de espelhos do capitalismo, essa revelação tende a ser contada como uma história de horror, como encarnado pelo personagem de Jesse Eisenberg em O Duplo, aquele que lamenta, gostaria de pensar que sou bastante único. Esta é a resposta de, devo matar, devo esfaquear, devo ser o último eu em pé, aos doppelgangers que percorrem a literatura ocidental, o cinema e a religião monoteísta. Mas também existe a opção de ver nossos duplos da maneira como o falso Roth faz. Uau! Não estou sozinho neste mundo cruel. Isso é o que vejo quando olho para o projeto de arte de doppelgangers de François Brunel, Não Sou um Sósia, com suas fotografias de centenas de pares de pessoas que foram confundidas umas com as outras. O aspecto mais cativante do trabalho não é que os pares se parecem tanto, mas que eles parecem o oposto de horrorizados com essa revelação. As imagens de Brunel são tocantemente íntimas, com os estranhos idênticos totalmente à vontade. Alguns de seus corpos se encostam nos outros. Alguns olham nos olhos uns dos outros. Alguns são brincalhões. Eles estão confortáveis em sua falta de individualidade, interessados nessa outra pessoa que parece um espelho de si mesmos. Isso me lembra algo que li da filósofa Helena Debrees, que tem uma irmã gêmea. Ela expressou pena por aqueles que sofrem a quase inimaginável infelicidade de nascerem neste mundo sozinhos. No entanto, não estamos sozinhos, pelo menos não tão sozinhos quanto pode parecer. A maioria de nós carece da intimidade da gemelaridade, claro, mas conexões, solidariedades e parentescos estão disponíveis para todos nós se escolhermos guardar as fronteiras de nós mesmos com menos ciúmes. Temos parentes em todos os lugares. Alguns se parecem conosco, muitos não se parecem em nada conosco e ainda assim estão conectados a nós. Alguns não são nem humanos. Alguns são corais, alguns são baleias. E eles estão lá para se conectar conosco se conseguirmos sair do nosso próprio caminho por tempo suficiente. Para deixar claro, não estou planejando abraçar meu doppelganger como um parente perdido há muito tempo. Mas os doppelgangers, ao bagunçarem nossas cabeças e nossas ilusões de soberania, podem nos ajudar a aprender esta lição de que não estamos tão separados uns dos outros quanto pensamos. Não como indivíduos, e talvez nem mesmo como grupos de indivíduos que nasceram em vários tipos de duelos fratricidas aparentemente eternos. O que vejo nas fotografias de Não Sou um Sósia é um modelo de rendição, não à mesmice, mas à interconexão e ao entrelaçamento. A mesma lição que a pandemia tentou nos ensinar nos primeiros dias. Ninguém se faz sozinho, todos nós fazemos e desfazemos uns aos outros. Rejeite essa verdade por tempo suficiente e você acabará no mundo do espelho, gritando liberdade no ar congelante do inverno enquanto buzina uma corneta de ar e se declara um cidadão soberano, responsável por ninguém e nada. A propósito, tenho notado ultimamente que a confusão com a outra Naomi diminuiu. Parece que a Naomi Wolf, armada, juntando-se a Bannon e anticomunista, agora é um fenômeno inconfundível por si só. Um alívio, com certeza. Mas talvez estranhamente, não me arrependo da confusão que aconteceu. Olhando para trás, para meu período de intenso problema de doppelganger, percebi que, apesar de seus momentos de inegável envolvimento pessoal,
no final das contas, isso me ajudou a alcançar um certo grau de liberdade da tirania do meu próprio eu. O que começou como uma forma de autodefesa, eu reafirmarei a mim mesma como a dona de minhas ideias, minha identidade, meu nome, tornou-se gradualmente uma forma de autoliberação, criando uma crise na minha marca pessoal, aquela que sempre neguei ter, e introduzindo uma dose significativa de ridículo na seriedade com que uma vez levei minha persona pública. E mostrando-me como é terrivelmente sombrio passar a vida buscando fama, a outra Naomi não me deixou escolha a não ser afrouxar o controle sobre essa versão performada e particionada de mim. Fazer isso me deixou significativamente mais calma. E como John Berger me ensinou há muito tempo, a calma é uma forma de resistência. O envolvimento pessoal, seja como se manifeste minha megalomania de doppelganger, minhas várias neuroses, suas lacunas preenchíveis, é uma história em que o eu ocupa muito espaço, assim como a história da civilização ocidental judaico-cristã coloca o humano, leia-se, o humano branco, masculino e poderoso, no centro da história da vida neste planeta, contudo criado para nossa espécie. Nada disso é verdade. Quer amemos a nós mesmos demais, ou nos odiemos demais, ou mais provavelmente, façamos ambos, ainda estamos no centro de cada história. Ainda estamos bloqueando o sol. Tudo isso é por isso que, ao longo desta jornada agora concluída, passei a abraçar a confusão com Naomi como um exercício budista não convencional de aniquilação do ego. Nunca consegui pegar o jeito do desapego antes disso, mas acho que, graças a ela, consegui. Isso, admito, é um final bom demais para esta história. Se performar, particionar e projetar são todas técnicas de evitar as terras sombrias, então nem o desapego budista nem a integração freudiana do inconsciente são suficientes para nos ajudar a confrontar aquilo que temos evitado. Nossas crises são materiais e profundamente coletivas e, portanto, em última análise, só seremos capazes de suportar as realidades insuportáveis se também trabalharmos para mudá-las. Isso significa que devemos agir para tornar o mundo diferente do que é agora. Devemos tentar com grande urgência imaginar um mundo que não exija terras sombrias, que não seja baseado em pessoas sacrificiais e ecologias sacrificiais e continentes sacrificiais. Mais do que imaginá-lo, devemos começar de imediato a construí-lo. Isso começa com a nomeação, como Bell Hooks sempre fez. Os sistemas que esculpiram as terras sombrias os consideraram apagáveis. Capitalismo descartável, imperialismo, supremacia branca, patriarcado. Isso requer ensinar essas palavras e seus verdadeiros significados às pessoas em nossas vidas, para que da próxima vez que alguém lhes disser que seu sofrimento e fardo são todos culpa dos globalistas que roubam crianças, ou dos imigrantes que roubam empregos, ou dos professores bem-intencionados, ou dos judeus, ou dos chineses, ou das drag queens na biblioteca, eles saberão melhor e serão capazes de lutar melhor. O estudioso dos direitos civis John A. Powell coloca assim: podemos ser duros e críticos com as estruturas, mas suaves com as pessoas. Isso é o oposto do discurso que domina hoje, aquele que é tão duro com as pessoas e muito suave com as estruturas. A mudança para confrontar e reimaginar estruturas requer outra coisa, um reconhecimento de que este trabalho não é algo que podemos fazer sozinhos como indivíduos, com uma doação de caridade, ou um treinamento de equidade e diversidade, ou uma performance de virtude nas redes sociais. De fato, uma razão central pela qual tantos de nós não podemos suportar olhar para as terras sombrias é que vivemos em uma cultura que nos diz para resolver crises massivas por conta própria através da auto-melhoria. Apoie os direitos dos trabalhadores pedindo em uma loja diferente e racismo lutando contra sua própria fragilidade branca pessoal, ou representando seu grupo de identidade marginalizada em espaços de elite. Asterisco. Resolva a mudança climática com um carro elétrico. Transcenda seu ego com um aplicativo de meditação. Algumas dessas ações podem ajudar um pouco, mas a verdade é que nada de muita importância frente aos nossos sistemas viciados pode ser alcançado sozinho, seja por nós mesmos ou mesmo por nossos grupos de identidade. A mudança requer colaboração e coalizão, até mesmo uma coalizão desconfortável.
Mariame Kaba, uma abolicionista de prisões de longa data que fez tanto quanto qualquer outra pessoa para imaginar o que seria necessário para viver em um mundo que não equaciona segurança com polícia e prisões, coloca a lição de forma sucinta. Uma que foi transmitida a ela por seu pai. Tudo o que vale a pena é feito com outras pessoas. Se nossa situação parece singularmente desafiadora e, em dias ruins, à beira do desesperador, provavelmente tem a ver com o quanto esperamos de nós mesmos individualmente, combinado com a falência de estruturas, sindicatos, bairros unidos, meios de comunicação locais funcionais que antes facilitavam fazer coisas juntos. É nossa fragmentação que nos intimida tanto quanto os próprios desafios. E ainda assim, mesmo nestes tempos instáveis, acredito que é possível superar parte dessa fragmentação e nos unir de novas maneiras. A onda de organização sindical não convencional em empresas como Amazon e Starbucks mostra que muitos jovens trabalhadores já estão descobrindo essas novas maneiras. O mesmo vale para movimentos que organizam devedores em quase sindicatos como o Coletivo de Dívida, bem como os sindicatos de inquilinos e pessoas sem teto que se formaram em muitas cidades gentrificadas que permitiram que os aluguéis disparassem para níveis impossíveis. A transformação repentina de Elon Musk do Twitter em sua máquina de vingança pessoal serviu para reforçar o argumento de que não podemos deixar nossa ecologia de informação vital ao capricho de bilionários e precisamos investir em alternativas comunitárias, que não se baseiam na mineração de nossos dados encorajando nossos piores lados. Estes são todos bons sinais, mas nenhuma dessas mudanças acontecerá rápido o suficiente a menos que mais de nós descubram como suavizar as fronteiras em torno de nossos eus individuais e em torno de nossos vários grupos de identidade para permitir uma união em uma causa comum. Somos capazes disso? Os doppelgangers, ao evocarem emoções tão contraditórias, nos alertam que será uma luta. Por um lado, há o horror de uma falta de singularidade e distinção, por outro, o profundo desejo de se conectar, de se fundir com os outros, de sentir as bordas do eu se dissolverem, com ou sem doppelgangers. A maioria de nós experimenta esse vai-vem de emoções como indivíduos e como membros de grupos. Queremos separação e distinção, e queremos unidade e comunidade. A tensão é frutífera e não precisa ser resolvida. O problema está no fato de que nossa cultura é tão inclinada para uma tendência em detrimento da outra. É a busca por separação que é ricamente recompensada e incentivada em nossa economia de soma zero, enquanto o impulso para agir em solidariedade e ajuda mútua com os outros é desconsiderado e desaparecido quando não é ativamente punido. Esse viés contra a solidariedade é particularmente perigoso no momento atual, à medida que nossos diversos doppelgangers fascistas se tornam mais ousados a cada dia. A lógica supremacista aniquiladora nunca foi realmente confrontada, e agora supermercados e Walmarts e mesquitas e sinagogas estão sendo transformados em matadouros por jovens armados que estão convencidos de que alguém está tentando substituí-los. E está crescendo ao longo das linhas diagonais que conectam pessoas com ideias sobre a supremacia de sua raça às pessoas com fixações sobre a supremacia de seus sistemas imunológicos e a perfeição de seus filhos. Diante dessas ameaças muito tangíveis, defender ferozmente as fronteiras de nossas identidades e as fronteiras de nossos grupos de identidade étnica, racial e de gênero mais amplos está nos servindo mal. De fato, se a história servir de guia, será nossa ruína, porque toda história de triunfo da direita fascista também é uma história de fragmentação, sectarismo e recusa teimosa em fazer alianças estratégicas. Na esquerda antifascista, teorias da conspiração, como vimos, são tanto sintomas de confusão e impotência quanto ferramentas de divisão e distração que beneficiam as elites. Mas as teorias da conspiração estão longe de ser as únicas coisas que nos mantêm divididos. Assim também são, às vezes, as maneiras como aprendemos a entender nossa própria vitimização e como ela pode ou não se relacionar com a vitimização de outros. Ariel Engel, editora-chefe do Jewish Currents e descendente de sobreviventes do Holocausto, escreveu poderosamente sobre isso recentemente. Nos dias de hoje, sinto a ameaça do fascismo vibrando no meu corpo como um osso quebrado antes da chuva.
É uma herança da dor dos meus avós, para melhor ou para pior, e talvez de antepassados mais distantes que fugiram dos monarcas e padres fanáticos espanhóis. Em salas de estar e reuniões de trabalho, à medida que o protesto ou a festa termina, meus camaradas e eu debatemos o mérito relativo de uma estratégia sobre outra, enquanto admitimos que nenhuma parece particularmente promissora. Mas o que é claro é que vamos precisar uns dos outros. Isso significa permanecer atento à possibilidade de um poder coletivo, em vez de ficar apegado a uma dor proprietária. Essa é uma mensagem abrangente que escolho levar ao fim da minha jornada de doppelganger. É hora de afrouxar o controle sobre várias formas de dor e identidade proprietárias, e alcançar muitas formas diferentes de conexão e parentesco, para qualquer um que compartilhe um desejo de enfrentar as forças da aniquilação e do extermínio e suas mentalidades de pureza e perfeição. Diante da ameaça final dos doppelgangers, o desvio para o fascismo que já está em pleno andamento em muitas partes do mundo, essa capacidade de derreter algumas das bordas duras e geladas da identidade, por mais justificadas que essas defesas possam ser, será importante para qualquer esperança de sucesso. Não será suficiente proteger nosso povo. Precisaremos ter a resistência da verdadeira solidariedade, que define nosso povo como todas as pessoas. Esse tipo de universalismo é difícil. Existem tantas razões perfeitamente boas para pessoas da esquerda amplamente definida estarem cansadas, zangadas e desapontadas umas com as outras, e para se apegar a essas decepções, para racionalizar a fragmentação em grupos cada vez menores. Mas quando poder, riqueza, armamentos e tecnologia da informação estão concentrados em tão poucas mãos, e essas mãos estão dispostas a usá-los para os fins mais venais e imprudentes, a fragmentação equivale à rendição. Contra a oligarquia, tudo o que temos é o poder, latente em nossa capacidade de nos unir. Raça, gênero, orientação sexual, classe e nacionalidade moldam nossas necessidades, experiências e dívidas históricas distintas. Devemos manter essas realidades e construir sobre um interesse compartilhado em desafiar o poder e a riqueza concentrados, enquanto construímos novas estruturas que sejam infinitamente mais justas e divertidas. A maioria das tarefas é mais fácil falar do que fazer. No caso de nos unirmos através de barreiras aparentemente intransponíveis, no entanto, o oposto pode ser verdadeiro. Esta é mais fácil de fazer do que de falar. Presos no reino das palavras, nunca ficaremos sem razões para nos fragmentar. Mas quando agimos para mudar as circunstâncias materiais, seja tentando sindicalizar nossos locais de trabalho, parar despejos, libertar prisioneiros políticos, construir alternativas à polícia, parar um oleoduto ou eleger um candidato insurgente. Essas tensões não desaparecem, mas muitas vezes são equilibradas pelo reconhecimento de interesses compartilhados, os prazeres da camaradagem e, ocasionalmente, o êxtase da vitória. E é mais do que isso, como Kyanga Yamada Taylor me disse recentemente. Com base em sua pesquisa como historiadora e em suas próprias experiências como ativista, ela apontou que os movimentos mudam as pessoas que participam deles. A luta nos ajuda a ver uns aos outros, disse ela. Nos ajuda a romper com nosso individualismo e as particularidades de nossas identidades. Quando indivíduos se organizam em direção a um objetivo, descobrem não apenas que compartilham interesses com pessoas que podem parecer e votar de forma muito diferente, mas também que um novo senso de poder surge dessa aliança, explicou Taylor. As lutas em que nos envolvemos criam o potencial e as possibilidades de união porque esclarecem o que está em jogo e como podemos superar isso. Isso ecoa um ponto feito por John Berger em um ensaio de 1968 sobre a alquimia de grandes protestos. Greves, manifestações e ocupações. Essas demonstrações, escreveu Berger, não demonstram apenas algo para aqueles no poder, como o fato de que as pessoas estão com raiva, por exemplo, e têm o poder de interromper o fluxo suave dos negócios. Elas também demonstram algo para as pessoas reunidas nas ruas. Essas pessoas percebem que não são apenas indivíduos com o poder limitado de seus eus individuais, mas que pertencem a uma classe, escreveu Berger. Pertencer a essa classe deixa de implicar em um destino comum e implica em uma oportunidade comum.
Essas oportunidades se manifestam de maneiras diferentes. Quando inquilinos individuais ou devedores ou trabalhadores não conseguem pagar as contas, é uma crise para eles e suas famílias. Quando grupos de inquilinos ou devedores ou trabalhadores se recusam a pagar as contas ou decidem reter coletivamente seu trabalho, é uma crise para seus credores, seus proprietários e seus chefes. Este é o poder da organização coletiva. Ela expande o sentido do possível. Ao expandir o possível, convence os participantes de que, ao contrário do que lhes foi dito, sua dor não é resultado de uma falha de caráter ou de trabalho insuficiente. Em vez disso, é consequência de sistemas econômicos e sociais projetados precisamente para produzir resultados cruéis, sistemas que só podem ser mudados se as pessoas abandonarem a vergonha e se unirem em direção a um objetivo comum. Quando um número suficiente de pessoas começa a acreditar nisso, é um despertar no sentido mais verdadeiro da palavra. Uma nova identidade de grupo é construída em tempo real, mais ampla e mais espaçosa do que existia antes. Freud observou que, quando uma pessoa é confrontada com seu doppelganger, ela se torna estranha para si mesma em um nível individual, o que é profundamente desestabilizador, como aprendi. Mas também sei, como ativista que se perdeu em causas e multidões, que se tornar estranho para si mesmo não precisa ser uma experiência horrível. Eu senti isso como transcendente. Quando nos unimos em movimentos que trabalham para a escala de mudança exigida pelos nossos tempos, que é menos suco verde e mais Green New Deal global, isso nos muda e nos tornamos pessoas que são, se não desconhecidas, certamente inesperadas, mais corajosas, mais esperançosas, mais conectadas, mais capazes de sentir amor por pessoas que mal conhecemos. Outra coisa também muda. Quando nossas ações começam a se integrar com nossas crenças, quando estamos fazendo parte do trabalho que sabemos que precisa ser feito, temos menos necessidade dos vários duplicados que nossa cultura oferece, disfarçados de uma vida boa. O apelo de desaparecer em nossos avatares digitais diminui. Seja a ideia de Bannon de Ajax se corporificando na vida real ou os vários influenciadores brilhantes se apresentando no éter, como Marx disse sobre a religião, os duplicados são nossos ópios. Temos menos necessidade deles quando há menos dor e dissonância para escapar. Embora raro, eu vi isso acontecer. Estive em fábricas tomadas por seus trabalhadores e praças ocupadas pelo povo e cidades tomadas por um fervor revolucionário, momentos em que todos que você encontra são seus camaradas políticos e amigos de vida em um só. E estava lá, também, na campanha presidencial do Eu Aqui Uniu Milhões com 3 palavras que começaram como um slogan e se tornaram uma espécie de oração por justiça social. Não eu, nós. O momento crucial da campanha ocorreu em um comício em Queens, Nova York, em outubro de 2019. Foi quando Sanders, na frente de uma multidão de 25 mil pessoas, fez algo que nunca havia feito antes. Ele exortou todos lá a olhar para alguém em seu meio, alguém que eles não conheciam, talvez alguém que não pareça com você, talvez alguém de uma religião diferente da sua. Talvez eles venham de um país diferente. Minha pergunta agora para você é: você está disposto a lutar por essa pessoa que você nem conhece tanto quanto está disposto a lutar por si mesmo? Eles lutariam para acabar com a dívida estudantil, mesmo que não tivessem dívida. Eles lutariam pelos direitos dos imigrantes, mesmo se fossem cidadãos. Eles lutariam pelos direitos das pessoas que ainda não nasceram, para viver uma vida segura do colapso climático. No rugido da multidão, as pessoas estavam mais do que comovidas. Elas foram alteradas pelo poder, representado pela ideia de se levantar e lutar além da concepção mais estreita de si e de identidade. O problema é que uma campanha presidencial não é capaz de cumprir uma promessa como essa. Por definição, uma campanha eleitoral tem uma vida útil finita e termina quando o candidato ganha ou perde. Quando Bernie perdeu, e esse fim chegou, o desencontro que sentimos tão fortemente na campanha pareceu terminar junto com ele, presos em nossas casas pela primeira onda de lockdowns rígidos, separados do movimento que nos uniu. Muitos de nós que foram dominados pelo poder do nós sentiram como se tivessem sido sumariamente jogados em um mar profundo de eu.
Ainda assim, vislumbramos o que era possível e aprendemos uma lição crítica. Uma eleição é um recipiente muito fugaz e instável para conter uma mensagem tão importante quanto não eu, nós. Mas isso não significa que a mensagem estava errada. Reconstruindo as estradas não tomadas. Isso nos leva a uma última maneira de entender os doppelgangers e as mensagens que eles carregam, uma que pode ser útil para pensar no difícil trabalho coletivo que temos pela frente. Freud especulou que a figura do doppelganger recorrente na cultura, em parte, porque a ideia de haver células duplicadas representa as vastas potencialidades que nossas vidas possuem. Somos o produto de escolhas feitas por nós e por outros. Mas, Freud escreveu, essas nunca são as únicas escolhas disponíveis. Também existem todas as possibilidades que, se tivessem sido realizadas, poderiam ter moldado nosso destino e às quais nossa imaginação ainda se apega. Todos os esforços do ego que foram frustrados por circunstâncias adversas, todos os atos de vontade reprimidos que fomentaram a ilusão de livre-arbítrio. Visto dessa forma, a ideia de nossos duplicados andando por aí representa as estradas não tomadas. Quem poderíamos ser se as escolhas que determinaram nossas vidas fossem ligeiramente ou radicalmente diferentes? Que versões latentes de nós mesmos existem, mas nunca tiveram a chance de se realizar porque escolhemos um caminho em vez de outro, ou vivemos em um tipo de sociedade em vez de outra? Este é o tipo de doppelganger explorado em histórias de multiverso, como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. No filme, Michelle Yeoh interpreta uma imigrante sobrecarregada nos Estados Unidos, que está lidando com um marido que a serve com papéis de divórcio, uma filha que ela não sabe como amar, um pai que ela está decepcionando e um negócio de lavanderia enfrentando uma auditoria governamental. Mas então essa mulher oprimida acaba se revelando uma super-heroína viajante do multiverso que, em um universo, é uma estrela de cinema glamurosa, muito parecida com a própria Yeoh. Os diretores usaram imagens reais de Yeoh no tapete vermelho para filmes anteriores. O filme, e particularmente essas imagens, sublinham o quão tênue é a membrana entre as vidas que qualquer um de nós acaba tendo e as vidas que poderíamos ter tido se as circunstâncias fossem diferentes. Ter um filho é uma decisão que fecha algumas vidas potenciais e abre outras. O mesmo acontece ao aceitar um emprego ou não aceitar um. No entanto, todos sabemos, ou deveríamos saber, que as escolhas disponíveis para nós não são nada aleatórias. Elas se expandem e se contraem radicalmente com base nos países em que nascemos, nos corpos que temos, nos gêneros, nas raças, nas famílias. Não são apenas vidas individuais que possuem potencialidades de doppelganger. As sociedades inteiras também, porque todos nós incorporamos a natureza de Philip Roth de dualidade, sendo gentis e insensíveis, compassivos e focados em nossos interesses mais estreitos, abertos uns aos outros e assustadoramente fechados. Minha imersão na cultura do doppelganger me ajudou a perceber muitos exemplos dessa dualidade em mim mesma e nos outros, casos extremos como Hans Asperger, que passou de um médico curioso e cuidadoso com pessoas como meu filho, para um homem que enviava crianças que eram um pouco diferentes para suas mortes, ou até mesmo minha própria cultura judaica. A maneira como ela mudou de um lugar de debates tão ousados e elásticos para as ortodoxias rígidas do com Israel ou contra nós, que só agora estão começando a se romper. Ou a forma como muitas pessoas se juntaram aos levantes por justiça racial em 2020, cheias de esperança revolucionária nas perspectivas de transformar uma sociedade baseada em princípios de igualdade e cuidado. E então, um ano depois, algumas dessas mesmas pessoas pareciam inalcançáveis, perdidas em desespero e, às vezes, em teorias da conspiração. Kianga Yamata Taylor explica como, se você nunca acreditou que tem direito a algo, é menos provável que se volte contra os outros do que contra si mesmo. Cada mudança é diferente, mas todos estamos cercados por evidências das diferentes pessoas que poderíamos ter sido, e ainda podemos nos tornar, sob circunstâncias ligeiramente diferentes. Veja aqueles dois comboios de caminhoneiros, o barulhento e o mais silencioso.
8 meses antes, o que foi organizado em solidariedade com comunidades indígenas lamentando seus filhos roubados, eles fizeram um contraste tão marcante. Uma maneira de ver os dois comboios é que um era bom e o outro ruim. Um era progresso, o outro era uma reação de supremacia branca. Essa seria uma escolha de binário reconfortante. E de certa forma, é assim que contei a história. Mas é aqui que o terreno começa a se mover. Alguns caminhoneiros participaram de ambos os comboios, em junho de 2021. Eles sentiram tristeza e solidariedade em fevereiro de 2022, raiva e justiça própria. Eles eram como todos, ambos isso e aquilo, e circunstâncias ligeiramente diferentes, sociais, políticas, econômicas, trouxeram diferentes lados deles. Quando tento entender a outra Naomi, vejo algo semelhante. Ela também é tanto isso quanto aquilo. Quando jovem escritora, ela ajudou a inspirar inúmeras mulheres a se tornarem feministas. Na meia-idade, ela tomou posições que exigiam verdadeira coragem moral, como quando saiu daquela sinagoga ou compartilhou sua plataforma com pessoas sendo bombardeadas por mísseis. Ela também, especialmente recentemente, fez muitas coisas extremamente prejudiciais. E acho que muitas das razões por trás disso são bastante desinteressantes. Um desejo de atenção, de gratificação do ego, de dinheiro, talvez uma vontade de provar que estava certa e que todas as pessoas que a atacaram estavam erradas. Mas todos esses impulsos mais baixos foram amplamente exacerbados por uma cultura que coloca um valor ilimitado na atenção e no dinheiro, ao mesmo tempo em que cria ferramentas de informação que parecem projetadas para transformar cada erro de uma pessoa em uma oportunidade para vergonha pública, zombaria, abandono e humilhação em uma escala anteriormente inimaginável, o que suponho ser outra maneira de dizer que minha doppelganger não se parece apenas comigo. Para emprestar de Jordan Peele, ela se parece conosco. Uma luta entre o cuidado e o descuido. A pergunta que me resta não é aquela que ouço com frequência sobre ela. Como uma pessoa assim se transformou em uma pessoa assim? Mas que tipo de sistema é mais provável de acender as melhores partes de todos nós e manter o fogo além de um protesto ou de uma revolta de verão ou de uma campanha presidencial? Acredito que o ponto de partida para construir uma sociedade mais cuidadosa, escreve Sally Weintraub, uma psicanalista que se especializou na crise climática, é nunca esquecer que o cuidado e o descuido são partes inerentes de todos nós, e que cada um busca expressão e domínio sobre o outro. Em outras palavras, nós, e não apenas aqueles outros malvados, estamos todos em uma luta perpétua com nossa dualidade. O problema é que vivemos em uma sociedade que incentiva e recompensa as partes descuidadas de nós mesmos, ao mesmo tempo em que torna difícil cuidar dos outros fora de nossa família imediata, e muitas vezes dentro dela, de forma sustentada. Assim, Weintraub argumenta, se queremos que mais pessoas façam melhores escolhas, não para comprar coisas inúteis como fonte de consolo, não para espalhar desinformação em busca de cliques e influência, não para ver a vulnerabilidade e a necessidade de outras pessoas como uma ameaça aos nossos próprios interesses, precisamos de melhores estruturas e sistemas. Pessoalmente, e para surpresa de ninguém, acho que o veredicto sobre o capitalismo já foi dado. Ele acende nossas partes mais competitivas e descuidadas e está nos falhando em todos os aspectos que importam. O que precisamos são de sistemas que acendam nossos melhores eus, as partes de nós que querem olhar para um mundo em crise e se unir ao trabalho de reparação, sistemas que facilitem, de maneiras grandes e pequenas, que o cuidado vença a batalha contra o descuido. Onde encontramos modelos para uma sociedade assim? Se os doppelgangers nos lembram das vidas que poderíamos ter vivido, das pessoas que poderíamos ter sido, talvez devêssemos olhar para as estradas não tomadas. Viena Vermelha vive aqui, então é um possível portal para fora do mundo dos doppelgangers, essas formas de organizar sociedades que uma vez estiveram na mesa, que até foram tentadas, e que poderíamos tentar novamente. Cave fundo o suficiente em qualquer cultura e encontraremos maneiras alternativas de resistir e viver, e até mesmo alguns modelos que foram cuidadosamente protegidos do rolo compressor que se autodenomina progresso e civilização.
Neste livro, tentei escavar algumas dessas estradas frequentemente esquecidas não tomadas dentro da minha própria tradição judaica de esquerda. Modelos como o Jewish Labor Bund e seu compromisso de fazer parte de uma aliança multiétnica de trabalhadores, bem como o compromisso bundista com a aqui e agora, de lutar por justiça onde quer que estivessem. Uma ideia com grande aplicabilidade ao nosso tempo, quando tantos milhões estão sendo forçados a se mudar e encontrar novos lares e precisam de uma estrutura para reivindicar seu direito de estar onde quer que seja. Ou o socialismo democrático que Rosa Luxemburgo imaginou como a única alternativa à barbárie. As ideias que construíram nosso mundo estão nos falhando. Mas sempre existem outras lógicas e ideias que podem ser retomadas. Ideias sobre como proteger culturas, línguas e identidades distintas sem construir fronteiras fortificadas ao redor delas. Sobre unidade e solidariedade entre todos os povos forçados a carregar duplas sombras traiçoeiras, uma história baseada em um mosaico de histórias mais antigas. Penso em Abraham Leon escrevendo seu livro, A Questão Judaica, enquanto os nazistas se aproximavam, explicando cuidadosamente como as conspirações racistas mudavam o assunto de capitalismo para cabá-las. Ele escreveu essas palavras em seus 20 e poucos anos, sabendo que milhões de seu povo já haviam morrido e que suas ideias poderiam em breve ser tudo o que restaria dele. Mas ele acreditava nas ideias o suficiente para escrevê-las. E isso significa que ainda estão disponíveis para serem retomadas. Isso não é sobre "e se". E se a compreensão de Hitler como um doppelganger do projeto colonial, conforme expressado por W. E. B. Du Bois e Aimé Césaire e Walter Benjamin e Abraham Leon, tivesse sido ouvida há 8 décadas. Não foi, mas não é tarde demais para ouvir agora e deixar o que ouvimos informar o que faremos a seguir. Somos informados de que a maneira como as coisas são é a única maneira que podem ser, porque todos os outros modelos supostamente já foram tentados e todos falharam. Mas essas ideias sobre diferentes maneiras de ser e pensar e viver não falharam todas. Pelo contrário, muitas delas caíram, esmagadas pela violência política e pelo terror racial. Ser esmagado não é o mesmo que falhar, porque o que foi esmagado pode ser revivido, reimaginado de novo. Para Freud, os doppelgangers representavam caminhos não tomados, escolhas não feitas. Também poderíamos optar por vê-los como lembretes de caminhos que ainda podem ser seguidos, de passados que ainda são pertinentes ao nosso presente. O que mais penso é na Viena Vermelha e na sociedade extraordinariamente centrada na criança que foi construída nos escombros da Primeira Guerra Mundial. Esse experimento caiu sob o jugo da força fascista. Mas o espírito que construiu palácios metafóricos para crianças, a fim de derrubar prisões, foi um enorme sucesso. Socialistas democráticos se organizaram em todos os níveis, do local de trabalho ao bairro, até cargos eletivos, e implementaram políticas que foram extremamente populares e eficazes. Os exércitos de trabalhadores de cuidado, as fraldas e roupas gratuitas para bebês, as moradias sociais iluminadas para trabalhadores, muitas das quais ainda existem hoje, os parques e as piscinas, o direito à natureza, as abordagens artísticas e criativas para a educação infantil, a recusa em descartar crianças pobres ou neurodiversas, a insistente acolhida de refugiados e vítimas de ódio étnico, o compromisso de fornecer uma alternativa aos males do nacionalismo que estavam varrendo o continente. A Primeira Guerra Mundial mutilou uma geração de soldados no campo de batalha e os deixou incapacitados, além de criar inúmeros órfãos. Foi nesse contexto que a visão elevada da Viena Vermelha transformou uma cidade empobrecida e infestada de doenças em um farol de outra maneira de viver, de se relacionar, apesar das imperfeições e deficiências, ou, mais precisamente, por causa das imperfeições e deficiências. Leane Betazamozaki Simpson, uma escritora e artista Michi Sajek Nishinabeg, disse algo para mim há mais de uma década que ainda penso com frequência. Ela estava falando sobre viver em uma parte de Ontário que foi o local de intensa poluição industrial e a atração de se mudar para uma área selvagem mais intocada. Mas, ela disse, quando penso na terra como minha mãe, ou se penso nisso como uma relação familiar, não odeio minha mãe porque ela está doente ou porque foi abusada.
Não deixo de visitá-la porque ela esteve em um relacionamento abusivo e tem cicatrizes e hematomas. Pelo contrário, é preciso intensificar essa relação, visitá-la com mais frequência. Relacionei-me com isso em muitos níveis, como filha de uma mãe que se tornou gravemente incapacitada e como mãe de uma criança com o que é oficialmente classificado como deficiência, embora preferamos ver isso como uma maneira diferente de ser humano. A formulação de Simpson nos chama a lidar com o estado doente e debilitado do nosso mundo, mas não usar isso como desculpa para fugir em busca de perfeição. Pelo contrário, quando estamos rodeados de necessidades, somos chamados a nos tornarmos melhores cuidadores. A teórica dos direitos das pessoas com deficiência, Sonora Taylor, pensou e escreveu muito sobre o que uma sociedade baseada no cuidado poderia significar em nossa época de choques planetários e desastres sobrepostos. Para Taylor, existem muitos paralelos entre o estado do nosso mundo natural e o estado de tantos corpos e mentes deficientes tentando descobrir como viver nesse mundo. A crise ecológica não é um binário simples de saúde e morte, ela argumenta. Sim, algumas espécies estão entrando em extinção, e algumas ecologias não suportam mais a vida. Mas o estado mais prevalente de nossos solos empobrecidos e leitos de rios atingidos por secas e criaturas selvagens diminuídas e florestas excessivamente exploradas é a deficiência crônica, e o meio ambiente debilitado é precário, dependente, cheio de perdas e lutas, exigindo assistência, acomodação e formas criativas de cuidado. Ela continua: como uma pessoa com deficiência, reconheço isso como deficiência. O que vivemos no presente e viveremos por décadas, mesmo nos melhores cenários, é uma incapacidade ecológica em massa do mundo mais do que humano, uma incapacidade que está totalmente entrelaçada com a incapacidade dos seres humanos. Dado isso, parece vital considerar que formas de cuidado, tratamento e assistência esta era de deficiência exigirá. O desafio dela é o antítese da busca por perfeição individual e força otimizada que causou tanto dano na era do Covid. É também marcadamente diferente das maneiras como dor e trauma são frequentemente usados como moeda na economia da atenção, como pontos de separação entre nós em vez de possíveis conexões. A abordagem de Taylor parece particularmente urgente, dado que a Covid prolongada, especialmente após múltiplas reinfecções, pode se desenrolar como um evento de incapacidade em massa com muitas pessoas que antes eram saudáveis e com corpos capazes enfrentando novas limitações para as quais não há solução rápida. Taylor não nega que a deficiência possa representar uma perda real tanto para humanos quanto para não humanos. Mas ela defende um ambientalismo dos feridos, a insistência em lutar por um mundo em que os feridos possam florescer. Isso não é caridade ou boas ações. Nenhum de nós está separado de ferimentos. Todos nós, de alguma forma, somos danificados por este mundo, em breve seremos danificados por ele e, ou causaremos danos como tudo o mais que projetamos no outro. Ferimentos e deficiências não permanecerá lá longe. Eles virão eventualmente para nós, nossos corpos, nossas famílias, nossos lugares queridos. Se não construirmos infraestruturas de cuidado, as crueldades e desordens da era Covid serão apenas um vislumbre do barbarismo que está por vir. Taylor está oferecendo uma visão para o outro lado do portal, fora da cultura doppelganger, uma sociedade sem pessoas e lugares sacrificáveis, um mundo que não mais requer terras sombrias, um fim para fugir de nossos corpos secundários. Verdadeira integração, visão dupla. Escrevi aqui sobre o colonialismo de colonos como uma prática violenta e aniquiladora, o que é. Também me ocorre que deve ter sido assustador para os primeiros colonizadores europeus dessas terras chegar a lugares que não conheciam ou entendiam, lugares que para eles não tinham histórias, mitos, sacralidade. Uma das maneiras que eles tentaram se orientar foi dando a esses lugares que eram tão novos para eles os nomes de outros lugares mais familiares, ou dando aos novos lugares seus próprios nomes. As cidades na parte do mundo onde vivo geralmente levam os nomes de homens que chegaram com suas famílias em meados do século XIX e tiveram a audácia de nomear a terra em homenagem a si mesmos. Gibsons Roberts Creek, Wilson Creek. Gradualmente, os verdadeiros nomes desses lugares estão se tornando
visíveis, os nomes por trás e abaixo desses nomes. Agora as placas verdes ao longo da rodovia frequentemente têm dois nomes. Elas vão ler com Wilson Creek ou Ruizan Roberts Creek. Os dois mundos ocupam o mesmo espaço. Isso cria um desafiador duplo: manter em nossa consciência os nomes que os colonizadores deram a lugares que mal conheciam e os nomes que a nação Xixate tinha e nunca deixou de ter. Para esses mesmos lugares, as placas convidam aqueles de nós que não são indígenas a terem uma dupla consciência, a lembrar que estamos vivendo em uma nação que se impôs sobre outras nações e tentou relegar essas nações, seus povos, línguas, culturas, maneiras de saber, para as terras sombrias. As placas verdes supostamente são evidências do que nosso governo chama de reconciliação, uma pequena consequência da investigação dolorosa da Comissão de Verdade e Reconciliação sobre os crimes das chamadas escolas residenciais. Essas realidades estão muito longe de ser reconciliadas, mas o que as placas fazem é tornar visível a ausência de reconciliação. É o início mais básico, mas sugere gentilmente como podemos enfrentar algumas das verdades mais difíceis e arduamente evitadas. Quando estava concluindo a redação deste livro, a Rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos. Foi uma boa morte, uma morte inevitável, uma morte não trágica. Grande parte do mundo de língua inglesa entrou em uma espécie de luto estranhamente acelerado, o tipo de luto coletivo que nossa cultura não engajou por tantas outras mortes ruins, mortes evitáveis, mortes prematuras, mortes trágicas. Fiz uma piada de mau gosto com amigos em Londres, dizendo que pelo menos nós no Canadá ainda temos uma rainha, a chamada Rainha Canon, que mora não muito longe de mim e emite todo tipo de decretos ridículos. Não era realmente uma piada. Honestamente, não sei por que alguém deveria ver uma rainha como absurda e a outra como perfeitamente razoável. Parece-me que a fantasia está em ação sempre que alguém ousa colocar uma coroa ou traçar uma linha na terra e declarar um novo país, especialmente se é o país de outra pessoa, como sempre é, nestas terras, projetadas para serem doppelgangers de outras terras, Nova York, Nova Inglaterra, Nova França, Nova Gales do Sul, e assim por diante, criadas por decreto por homens em vários tipos de vestes, longe dali. Quando começamos a tentar separar fato de ficção, fantasia de realidade, levará muito tempo antes de encontrarmos algo sólido. Se há uma coisa que admiro nos diagonalistas e outros habitantes do mundo do espelho, é que eles ainda acreditam na ideia de mudar a realidade, uma ambição que temo que muitos de nós deste lado do espelho tenham perdido. Não devemos inventar fatos como eles fazem. Mas devemos parar de tratar muitos sistemas criados por humanos, como monarquias e cortes supremas e fronteiras e bilionários, como imutáveis e inalteráveis, porque tudo o que alguns humanos criaram pode ser mudado por outros humanos. E se nossos sistemas atuais ameaçam a vida em seu cerne, e ameaçam, então eles precisam ser mudados. A vertigem invade. Quando o mundo que pensávamos conhecer não mais se sustenta, o mundo conhecido está desmoronando. Tudo bem, era um edifício costurado com negação e desmentindo, com não ver e não saber, com espelhos e sombras. Precisava desabar. Agora, nos escombros, podemos fazer algo mais confiável, mais digno de nossa confiança, mais capaz de sobreviver aos choques que virão. Epílogo. Quem é o duplo? Asterisco. Fiquei abalado por uma dúvida metafísica. Será que fui o impostor o tempo todo? Eu era o outro, Graham Greene, o Ace of Escape asterisco. Tenho perguntas para meu doppelganger. Muitas delas sobre sua aliança com Steve Bannon e sobre suas alianças com fascistas declarados. Sobre as milhares de pessoas que morreram de Covid porque temiam que as vacinas as matassem ou matassem seus bebês ou as impedissem de ter bebês. Sobre sua arma e onde ela a vê se encaixando com todas as outras armas. Sobre o que seus seguidores fizeram ao restaurante de propriedade de negros em Oregon. Sobre por que ela não parece se preocupar com a revogação de Roe v. Wade, sobre o que realmente aconteceu depois que ela começou a falar sobre a Palestina e depois parou. Queria muito fazer essas perguntas ao Wolf. Fiz uma lista e fiz um pedido de entrevista.
Segui com e-mails para o site dela, sua editora e sua conta pessoal. Pedi ajuda a um amigo em comum, um dos poucos que não a cortou. Escrevi que, embora tivéssemos discordâncias políticas, poderia prometer um debate respeitoso. Disse que poderíamos exibi-lo no The Intercept, esperando que ela visse a vantagem enquanto promovia um livro. Não ouvi nada. Na época, ela aparecia em dezenas de programas de extrema-direita, onde era tratada da maneira como parece se ver, como uma profeta, uma Cassandra, uma vítima perseguida por forças poderosas, uma heroína, por ainda estar disposta a falar sua verdade. Eu não parecia ter nada do que ela precisava. É uma pena. Se ela tivesse aceitado a entrevista, eu teria feito todas essas perguntas e mais uma. Eu teria perguntado se ela se lembrava de mim. Era janeiro de 1991. Eu tinha 20 anos. Ela tinha 28. O Mito da Beleza tinha acabado de sair e feito um grande sucesso no Reino Unido. Um membro do corpo docente da minha faculdade tinha ficado impressionado e convidado essa jovem feminista emergente para falar na sala comum de um de nossos dormitórios meses antes de seu livro se tornar supernova na América do Norte. Como uma feminista novata no campus, recebi um telefonema perguntando se gostaria de entrevistar Woolf para o jornal do campus, o Varsity Asterisco. Eu nunca tinha entrevistado um autor antes. Eu disse sim. Havia apenas 30 de nós na sala. Era tão cedo na sua fama. Sentamos de pernas cruzadas no carpete de lã barato, ouvindo enquanto Woolf nos dizia que forças poderosas haviam desenvolvido ideais de beleza inatingíveis no momento exato em que jovens mulheres como nós estavam finalmente prestes a romper os tetos de vidro que haviam impedido nossas mães. Foi por isso que tantas de nós nos privamos de comida, nos sufocamos, desperdiçamos valiosas células cerebrais odiando nossos corpos ou sonhando com cirurgia plástica em vez de fazer o trabalho que estávamos lá para fazer. Isso estava nos esgotando, nos distraindo, nos roubando de nosso poder e lugar legítimos no mundo. Sentei-me na primeira fila, fascinada. Não era o conteúdo no qual eu mal me concentrava. Não havia nada na minha leitura rápida de O Mito da Beleza que fosse novo ou revelador para alguém criado por uma feminista da segunda onda que havia feito um documentário sobre pornografia 11 anos antes. No início daquele ano, meus amigos e eu havíamos organizado exibições do documentário Killing Us Softly, que desconstruía cuidadosamente as representações de beleza e docilidade feminina na publicidade, o mesmo terreno abordado em O Mito da Beleza Asterisco. No período de perguntas, uma amiga minha desafiou gentilmente Woolf, perguntando por que ela tinha tão pouco a dizer sobre as pressões específicas sobre mulheres negras e asiáticas para clarear a pele e levantar cirurgicamente as pálpebras para se conformar aos ideais de beleza eurocêntricos. Já estávamos muito à frente dela. Nada disso diminuía seu magnetismo, no entanto, porque o que era revelador era a pessoa de Woolf. O fato de que essas palavras sobre beleza vinham de alguém tão jovem, confiante e convencionalmente bonita. Ela era como uma irmã mais velha que fumava maconha e que tinha crescido nos anos 1970, enquanto nós éramos adolescentes nos anos 1980, que eram brilhantes e sufocantes. Pode parecer uma coisa pequena, mas Woolf não se vestia como uma autora de poder naquela época. Ela usava jeans desbotados e camisetas. Ela estava com uma jaqueta de couro na foto de autora. Tudo isso, e ela havia escrito um livro que as pessoas estavam prestando atenção, um grande livro sobre grandes ideias. Nunca me ocorreu que tal coisa fosse possível. Eu não era uma daquelas crianças que traçam seus caminhos de carreira na puberdade. Eu não participava de clubes, não tinha metas. Fui expulsa do ensino médio uma vez, e reprovei na faculdade comunitária quando minha mãe adoeceu, antes de finalmente chegar à universidade, de onde acabaria saindo de novo. Eu não tinha uma visão de como seria minha vida adulta além de uma vaga sensação de que queria fazer algo com palavras que me permitisse viajar e pagar por um loft como os que eu via no programa de televisão Moonlight em Asterisco. Mas o que Woolf havia feito? Escrever um livro de ideias, comandar uma audiência internacional antes dos 30, tudo isso chamando de bobagem o patriarcado.
Isso parecia algo digno de aspiração. Depois que a sessão de perguntas e respostas terminou e as pessoas começaram a se misturar, eu me apresentei como a jornalista estudantil com o mesmo nome de batismo que estava programada para entrevistá-la. Wolf fixou os olhos nos meus. Eu sabia que era você, ela disse. Você parece que acabou de ser estuprada. Ainda posso sentir o choque que suas palavras causaram em meu corpo. Foi uma coisa extremamente inapropriada de se dizer. Eu vejo isso agora, em retrospectiva. Também foi uma bandeira inicial sobre uma propensão para tirar conclusões precipitadas antes de ter todos ou quaisquer fatos. Pensando na certeza com que ela pronunciou essas palavras, posso sentir sua fome de intimidade, bem como sua compulsão de estar por dentro, de ser a especialista em todas as interações. Tendo aprendido um pouco desde então sobre as técnicas de líderes carismáticos nos mundos interligados da espiritualidade, do bem-estar feminino e das teorias da conspiração, agora vejo isso como um movimento clássico de poder. Acho que Wolf estava afirmando seu acesso a algum tipo especial de conhecimento para ganhar minha confiança instantânea. Nada disso me ocorreu na época, no entanto, porque na época, o que parecia era que Naomi Wolf estava vendo diretamente minha alma. Eu a entrevistei sobre o mito da beleza em um vestíbulo fora da sala comum, e o artigo ocupou uma página inteira no Varsity, logo ao lado de um texto denunciando a Primeira Guerra do Golfo. Eu a fora do Golfo, não mais Vietnãs asterisco, e falamos mais do que sobre o livro também. Seu truque de intimidade instantânea funcionou, e eu derramei minhas entranhas. Não, eu não tinha acabado de ser estuprada, não recentemente, mas eu estava no meio de um tipo diferente de agressão. A primeira intifada estava em fúria, e uma semana antes, eu havia publicado um artigo raivoso no jornal do nosso campus sobre abusos dos direitos humanos por parte de Israel. Assim como os escritos de Wolf fariam 2 décadas e meia depois, isso causou uma tempestade de fogo. Houve excomunhões furiosas e ameaças de morte, e milhares de cópias do jornal estudantil foram jogadas no lixo do lado de fora de nossos escritórios. Houve uma campanha para que os doadores da universidade ameaçassem retirar o financiamento a menos que o jornal fosse sancionado, e pelo menos um tentou, sem sucesso. Acho que foi minha primeira experiência com o que hoje é chamado de cultura do cancelamento, então o Wolf pode muito bem ter captado uma vibração de trauma em mim. Ela apenas adivinhou a fonte errada. Quando expliquei a situação, ela foi reconfortante. Ela disse que eu tinha uma história para contar e me incentivou a escrevê-la. Ela disse que me ajudaria a publicá-la no New York Times asterisco. O namorado dela era editor lá. Eu escrevi, e foi rejeitado pelo Times, obviamente, mas foi publicado em uma pequena revista feminista chamada Fireweed, em uma edição especial contra a ocupação e colonização de Israel na Palestina. Foi minha primeira publicação profissional. Acariciei a capa lisa e brilhante da revista, maravilhada. Por um tempo depois de nos conhecermos, Wolf e eu mantivemos contato. Lembro-me de uma conversa tarde da noite com ela em que confessei uma incapacidade de me livrar da minha própria autoconsciência. Era como se eu pairasse sobre mim mesma, observando, mesmo nas situações mais íntimas, como se houvesse um duplo de mim, sempre criticando, corrigindo minhas falhas. No filme The Double, Simon diz ao seu doppelganger, não sei como ser eu mesmo. É como se eu estivesse permanentemente fora de mim. Wolf tinha uma explicação para mim, uma que parecia fazer sentido para minha reserva. Isso é o olhar masculino, ela disse, e eu tinha certeza de que ela estava certa. Perdemos contato logo depois, e eu acompanhei seu trabalho de forma apenas vaga. O Manifesto do Poder Feminista, Fire with Fire, o conselho para Al Gore sobre ser mais alfa. Eu não conseguia me relacionar com essa pessoa de ombreiras em que ela se tornara, uma mulher que parecia querer tanto do tipo errado de poder. Wolf pode muito bem não se lembrar de nada disso. Provocar reações emocionais em universitárias aparentemente não era incomum para ela.
Segundo um artigo de 2005 no San Francisco Chronicle, sua energia intensa, aliada a grandes expectativas para suas estudantes, podia levar jovens mulheres às lágrimas. Me pergunto se ela usou essa frase de acabou de ser estuprada com alguma delas. Mesmo quando deixei de ver Woolf como um modelo de feminista, a sensação que tive naquela sala comum do campus permaneceu, a revelação sobre o que e quando um autor poderia ser. Quando eu tinha 26 anos, abandonei a universidade pela segunda vez para escrever um livro sobre o poder corporativo antidemocrático e os movimentos nascentes de oposição. Meu pai ficou horrorizado por eu estar desistindo do meu diploma novamente, mas eu estava convencida de que, se escrevesse aquele livro naquele momento, ele deixaria uma marca no mundo. Assim como eu havia visto acontecer com o mito da beleza asterisco. Essa crença não vacilou, mesmo quando acumulei uma pilha de cartas de rejeição de editoras americanas, mesmo quando uma editora em um escritório de vidro na esquina com vista para o rio Hudson se recostou em sua cadeira e explicou: eu quero ler este livro, mas os leitores querem memórias de distúrbios alimentares. Fiquei furiosa com a ideia de que o único campo de expertise aceitável para jovens escritoras fosse nossos próprios corpos. Na saída, ela me entregou galerias de um livro de memórias sobre distúrbios alimentares, claramente esperando que fosse o próximo mito da beleza asterisco. Não era mítico, mas suponho que no logo meio que era. Às vezes me pergunto o que me deu a ideia de que eu tinha o direito de ocupar tanto espaço, de fazer afirmações tão grandes e ousadas tão jovem. De onde veio essa audácia? Minha mãe merece mais crédito do que eu jamais lhe dou. Cresci cercada por feministas corajosas e criativas, mesmo que elas não pensassem muito em alcançar além do movimento. Houve professores, alguns muito bons. Mas, para ser honesta, Woolf também desempenhou um papel, aquele acaso de me encontrar em sua órbita intensa, justamente no ponto em que eu estava pronta para imaginar um tipo diferente de futuro para mim mesma. Quando olho para minha primeira foto de autora na contracapa de No Logo, em que eu tinha cabelo castanho longo e ondulado, estremeço ao pensar em quanto eu devo ter subconscientemente tentado me assemelhar à foto dela que saiu no Varsity uma década antes. Acho que isso significa que, quando ela ler estas palavras, estará totalmente em seu direito de reagir como o falso Roth faz quando alega sobre o verdadeiro Roth: ele é o falso. Essa é a ironia. Ele é o maldito duplo. Um impostor desonesto e um maldito hipócrita falso. Eu interroguei isso, tentei separar minha gratidão pelo papel que ela desempenhou então dos meus sentimentos. Medo, repulsa, fascinação, raiva, preocupação com o papel que ela desempenha hoje. Se ela agiu como um tipo muito diferente de espelho todos aqueles anos atrás, um que me ajudou a ver o que eu poderia me tornar, o que devo a ela agora? Silêncio, respeito, lealdade vitalícia? Não acho. Se há algo que esta jornada me ensinou, é que a identidade não é fixa. Nem a minha, nem a de Woolf. Nem mesmo a barreira entre nossas duas identidades, é tudo fluido. Sempre mudando e duplicando, negociando constantemente essa duplicação entre nossos eu mais jovens e nossos eu mais velhos, entre nossos eu públicos e nossos eu privados, entre nossos eu vivos e nossos eu morrendo. Faz parte do que significa ser humano. Uma parte maior de ser humano, no entanto, e certamente de viver uma boa vida, não é sobre como nos fazemos nesses areias movediças do eu. É sobre o que fazemos juntos. Além disso, meu nome não é Ruth, a leal, que vale mais do que 7 filhos. Meu nome é Naomi, aquela que fez o que precisava para sobreviver. Esperamos que tenham gostado desta produção da Penguin Audio de Doppelganger, A Trip into the Mirror World por Naomi Klein, lido pela autora. Este título foi produzido por Steve Wagner. Dirigido por Simone Bajos. Pós-produção por Tim Franklin. Texto copyright 2023 por Naomi Klein. Produção copyright 2023 por Macmillan Audio. Para mais produções da Penguin Audio, visite-nos em penguin.co.uk/audio. Todos os direitos reservados. Os direitos morais da autora foram assegurados. Obrigado por ouvir.